Jesus, amém? Sei que é um pouco difícil depois do almoço, né? A gente tem uma plenária, mas todos estão aqui bem animados, de fato alegres, muito bem. E pela manhã nós vimos alguns filtros e o porquê de Deus nos motivar a não temer. Não é verdade? Agora à tarde nós vamos ver a parte prática disso, contextualizando na vida dos adolescentes, trazendo para a vida prática dos adolescentes. Qual seria então os maiores medos dos adolescentes de hoje, dos adolescentes contemporâneos? O medo, ele faz parte da vida humana. Nós vimos também pela manhã que faz parte da vida humana o medo, a tristeza, a ira, o conjunto de todas as emoções faz parte da vida humana. E Deus, ele compreende, ele entende a questão da humanidade. O próprio Deus, ele se encarnou, se tornou carne, habitou entre nós, se tornou um ser humano. E ele entende o que é ser humano. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Por isso ele sabe se compadecer daqueles que sofrem, daqueles que são tentados, para buscar graça e misericórdia no tempo oportuno, no trono da graça. Então nós temos um Deus que ele entende as limitações humanas e as emoções humanas. Nós vimos também que todas as emoções humanas, ela tem um limite entre a emoção saudável, que faz parte da vida, que nós teremos essas emoções até que Jesus volte. No processo da salvação, nós temos a justificação, que é o processo no passado, quando pela fé nós nos convertemos em Jesus. Porque justificados pela fé, passamos a ter paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saímos da posição de pecadores diante de Deus, condenados para a posição de justos, por causa do mérito de Cristo, por meio da fé no Filho de Deus. Fomos reconciliados. Aí começa o processo de santificação. O último processo é a glorificação. O pecado hoje não tem domínio sobre os filhos de Deus, mas ele flerta com a gente. Não sei se vocês conhecem a música do Thales, todo dia o pecado vem. Aí ele faz, me chama. É como se você acordasse e Adão dissesse, bom dia, bom dia. É como se a Eva dissesse, bom dia. Quem vai dominar hoje? O Espírito ou eu? A Eva, entre aspas, a velha natureza. Romanos 8. Aquele que se inclina para as coisas da carne é morte, aquele que se inclina para as coisas do Espírito é vida e paz. Mas os filhos de Deus são guiados pelo começa com Espírito e termina com os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito, esse não é filho de Deus. Então você que está aqui, que ainda não se converteu a Jesus por meio da fé, não há outro meio
pelo qual os homens venham ser salvos, nem no céu, nem na terra, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Então nós vamos lá ler o versículo e vamos ver alguns medos, não todos, mas alguns medos, como a Bíblia nos ajuda a trabalhar de maneira prática alguns medos na vida dos adolescentes. Antes eu quero fazer uma prática com vocês. Vocês vão fazer, vocês concordam comigo? Ótimo, que vocês todos concordaram unanimamente, né? Vamos ficar de pé, 1, 2, 3. Pai, se todo mundo tivesse a empolgação dessa irmã, né, irmã? Oh, glória! Eu comecei na igreja trabalhando com fantoche, como esses adolescentes. O nome do meu fantoche era Marquinho. Olé! Olha aí, viu? Amém. Então vamos lá. Vamos ver então aqui que quem nunca teve medo, atire o primeiro sapato, né? Todo mundo na vida teve ou tem medo ou terá um dia. Agora, com toda sinceridade, nós vamos fazer aqui uma rápida pesquisa. Primeiro a gente vai fazer aquele velho truque para a gente não passar aquela vergonha, aquele mico, né? Então, para saber aqui, dê um passo para o seu lado direito. Olha aí, tem gente que está... E seu lado direito qual é? Tem gente que está em cima do muro, né? Ainda não sabe qual é o seu lado direito. O meu lado direito é esse aqui. Ó, meu lado direito. E o seu lado direito qual é? Isso. Porque eu estou de frente para vocês. Atenção, vamos combinar. Todo mundo no meio. Vai lá, volta. Atenção. Todo mundo do lado direito. Você vai fazer o meu contrário. Todo mundo do lado esquerdo. Todo mundo agora vira de costas. Isso. Agora vira à frente. Agora vamos para a pesquisa. Dê um passo para o seu lado direito, se você já se sentiu medo de ser rejeitado. 1, 2, 3. Ótimo. Ninguém tem que ter vergonha disso. Normal. Na adolescência é normal, né? Pesquisa. Dê um passo. Agora volta para o meio. Dê um passo para o lado esquerdo. Se você teve medo de fracassar, de não ser bom bastante para alguma coisa. Gente, quem não tem medo de nada, sai do meio para os outros passarem. Você é um Superman ou a Supergirl. Ok? Tudo bem, você já foi glorificado e a gente não sabe. Ok? Agora vamos para o meio. Porque tem gente que já foi glorificado, né? Ele não tem medo de nada. Essa eu quero ver. Sinceridade total. Só tem crente aqui. Dê um passo. Vire de costas. Agora vai pegar. Vire de costas se você já teve medo de contar alguma coisa para os seus pais. Até o pastor virou de costas. Pode virar de frente. Próxima, tá terminando.
Levante suas mãos. Se você já sentiu medo do futuro. Isso é geral. Pode baixar suas mãos. Agora, atenção para essa. Essa aqui é muito... Todas são sérias, mas essa é muito interessante, muito importante. Presta atenção. Deixa primeiro eu falar para depois você fazer, tá bom? Você vai se sentar. Tem gente que já está sentando. Não sabe nem o que eu vou falar. Você vai se sentar se você já teve medo de Deus não amar você. Seja sincero, alguma vez você teve medo de Deus não te amar? Muito bem, pode sentar todos. Não te amar ou te deixar, enfim. Amém. Eu quero agradecer pela sinceridade de vocês, isso é muito importante. Agora nós vamos relaxar um pouco. Eu vou pedir a ajuda do som. Pessoal aí, nós vamos improvisar uma coisa agora. Quero ver se vocês são bons agora. Tá bom? Desafio. Desafio do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Atenção. Para acalmar eles, tá? Isaías 41, 10. Não ensaiei nada não com eles. A gente vai fazer para vocês relaxar. Todo mundo abrindo a Bíblia, Isaías 41, 10. Eu quero que vocês, da banda, eu vou dizer aqui, escuta o desafio qual é. Atenção, adolescentes, desafio entre nós e a banda. Entre nós e a banda. Eu vou perguntar, vocês irão responder, e eles vão criar o ritmo. Isaías 41, 10. Qual é o versículo? Eu vou perguntar, você vai responder. E na altura que eu disser, você vai falar. Preste atenção à minha mão, à minha regência. Assim, mais alto, mediano, mais baixo. Entendeu? E vocês vão criar aí o ritmo. Que eu sei que só tem prof. Né? Profissional. Pode ser um estilo, não sei como é aqui, né? Mas pode ser um estilo harpa. Mas eu acho que para adolescente um estilo mais, né? Um reguezinho, uma coisinha mais. Pastor Raimundo Ribamar, José Ribamar. Atenção. Os meninos vão pegando aí o desafio. Atenção. Não temas. Cadê você? Não vai responder não? Porque eu sou contigo. Não temas. Não te assombres. Eu te esforço, eu te ajudo. Isso. Agora eles vão criar, a gente vai seguir o que eles inventarem. Vamos lá. Não temas.
Aí, ó, começou. Não temas. Respondam. Não temas. Não te assombres. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Agora esse final aí a gente tem que melhorar, não é? E te sustento com a destra. E te sustento com a destra. Pronto. Vamos lá? Todo mundo vai memorizar. 1, 2. Não temas. Não te assombres. Vai lá. Te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com uma destra da minha. Eu queria melhorar esse final. Vamos lá. E te sustento com a destra da minha justiça. Melhorou? A gente dá aquele suspense, né? E te sustento com a destra. Se assusta? Da minha justiça. Gostou, banda? Gostou não, né? Mas vamos lá. Não tem nada não. Atenção, vai ficar bonito. Vocês não vão esquecer nunca desse versículo. Atenção. Se preocupa não, a gente vai terminar no horário, viu? 1, 2, gente, tá só? Todo mundo faz assim, ó. Vai lá. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra. Como ficou? E te sustento com a destra da minha justiça. Isso. Vamos ficar só o final. E te sustento com a destra da minha justiça. Vamos lá. Só o final. E o menino. Da minha justiça. Pronto. A rapaz craque mesmo. Vamos lá. E te sustento com a destra da minha justiça. Isso, dessa paradinha. Vamos lá. Eu já memorizei. Quer ver? 1, 2, 3. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo. Eita, não tá bom não. Eu disse errado, foi? Vixe, ele até disse, né? Vamos lá. A última. Depois a gente volta. 1, 2, 3. Olha, a banda tá mangando da gente. Vocês vão deixar? Não vou deixar não. Vamos lá. Vamos mostrar pra eles que o nosso número é bem maior aqui. Vamos lá. Atenção. 1, 2, 3. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Onde é que está escrito? Isaías. Obrigada, banda. Vamos lá, Isaías 41:10. Ora, quais são os medos que assolam os adolescentes? Antes disso, vamos destacar. Olha, agora a gente já cantou, agora vocês vão me dar aí uma chance com a palavra de Deus, para prestar atenção. Combinados? Meu ônibus já está tudo certo. Eu quero que vocês me ajudem aí. Vou dar meu recado aqui, tá bom? Em primeiro lugar, vamos lá. Não temas, estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aí, 3 coisas. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. E aí ele diz, com o que ele faz isso? Com a destra da minha justiça. Primeira coisa
coisa que nós vamos ver aqui no versículo base é o quê? Não temas, porque estou contigo. Ele diz o porquê de não termos medo. Porque a sua presença é constante. E aí você vai dizer, ele é um companheiro fiel. 1, 2, 3. Então, se Deus é meu companheiro fiel, Ele nunca vai me desamparar. A palavra de Deus diz que mesmo que eu seja você infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Você pode ser traído por um amigo, para a pessoa que você confiava, mas pelo seu Deus, jamais. Ele é um companheiro fiel. Então não temas, porque eu estou contigo. Então você precisa entender isso e guardar esse primeiro destaque. A presença de Deus é constante comigo. Diga 1, 2, 3. A presença de Deus é constante comigo. A segunda coisa é, não te assombres. O que é se assombres? Não se trave por nada, não se paralise. O que é que trava você? Hoje à tarde a gente vai ter uma conversa aqui de divã. Uma conversa muito privada, muito particular. Quando eu era adolescente, tem gente usando celular. Quando eu era adolescente, quando meus pais brigavam, eu travava. Eu ficava paralisada. Eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Eu gerava uma insegurança muito grande em mim, e essa insegurança refletia em todas as áreas da minha vida. Quando os meus pais se separaram, é como se o meu chão, as paredes, não só da minha casa, mas da minha vida em geral, também desabassem. E eu passei a me assombrar, literalmente paralisar. O Senhor está dizendo que não te assombres. Por quê? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu quero dizer bem que uma coisa. Pode acontecer o que acontecer. Você precisa estar firmado no teu Deus e não em nada dessa vida. Nada dessa vida. Às vezes você se deixa paralisar porque às vezes o adolescente se deixa paralisar porque o pai não deu um bem que ele tanto quer. Ele chora, ele se isola e pasmem, isso é natural, muito natural hoje. Eu quero morrer. O adolescente diz. E você pergunta, por quê? Porque eu não ganhei o meu iPhone. Não fique sorrindo. Para ele é o fim do mundo. O outro diz, a minha vida não faz sentido. Fica triste, não quer comer, isolado e tudo, no quarto e tal. Começa a tirar nota baixa na escola. O pai, a mãe, fala com o líder adolescente, vê o que está acontecendo. Não é para ele ter problema, a gente conversa e tudo. Tia, tem um menino lá na escola e tudo, mas meus pais não querem que eu namore. A primeira paixão. Parece pequeno para o adulto, mas para ele é um mundão. E o medo agora de falar para os pais. Aí ele vai fazer algo escondido. E o escondido está levando muitos adolescentes para o abismo, principalmente nas redes sociais. Criando perfil fake. Perfil fake. Hoje tem uma rede no Instagram que você pode criar só para ter sua rede privadinha.
menina. E lá é um mundo que é virtual, mas é onde ele se sente aceito, onde ele se sente pleno. Ai, meu Deus do céu mesmo. Você que é adulto, talvez não signifique nada para você. Ou seja, um discurso repetitivo. Mas se você é uma pessoa antenada, que gosta de se informar, você vai ver que o maior índice de suicídio hoje, que não é divulgado, é entre adolescentes e até crianças, principalmente meninas. E sabe qual é um dos maiores motivos? A rejeição, principalmente nas redes sociais. Um dos maiores medos hoje na adolescência é o medo de não ser aceito pelo grupo, o medo da rejeição, o medo da falta de pertencimento. Você sabia que há adolescentes nas igrejas que não pertencem a grupo de ninguém, que não tem amigos dentro das igrejas? Pois existe. Eu fui pregar em um culto de jovens. No final, um adolescente, ele tinha mais ou menos 17 anos, veio conversar comigo. E eu perguntei, ele conversou, desabafou, e aí eu disse: você tem amigos? A sua rede de amigos? Todos os meus amigos são virtuais. Eu não tenho amigos na igreja, eu não tenho amigos na escola, eu não tenho amigos em lugar nenhum. Eu digo, você não tem vida social. Você precisa ter vida social. E a igreja, líderes e pastores que estão aqui, precisam em suas congregações trabalhar essa questão. Não grupões. Eles são muito bons de trabalhar. Eles dão marketing para a igreja. Mas eles não são trabalhos de discipulado que são eficazes para fortalecer o vínculo de comunhão. É necessário trabalhar dentro das congregações menores, com grupos menores, para fortalecer e trazer os adolescentes, integrar os adolescentes tímidos, que têm dificuldade, pais não crentes, famílias com dificuldade, porque o medo da rejeição, de não ser aceito, é um dos medos da adolescência. Mas o não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, ele dá identidade ao adolescente, que mesmo que ele sofra rejeição no mundo real ou virtual, ele não se deixa abater. Por quê? Porque o seu Deus não o rejeita. Vocês estão entendendo? O seu Deus não o rejeita. Medo do futuro, vocês disseram aqui. Por que não vamos ter medo do futuro? Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É muito, muito complicado. Não é só os adolescentes que têm medo do futuro, não. Os jovens têm também. Como é que vai ser o mercado de trabalho amanhã? Eu quero casar e o que vai acontecer? As guerras, a questão climática. Aí fica aquela ansiedade pelas razões externas. Mas o que a Bíblia diz? Lance tudo isso, lance as suas ansiedades ao Senhor. Escuta o que eu vou dizer para você. No contexto lá de Isaías também. O
povo estava cativo na Babilônia. Já era uma outra geração. 70 anos lá, por causa da desobediência. Eles achavam que Deus já havia abandonado. A gente viu hoje de manhã. Sabe o que Deus disse para eles? Vivam, casem-se, adquiram propriedades, vivam a vida, vivam plenamente a vida, mesmo em terra estranha. Na hora certa, eu vou levar vocês de volta. Não amaldiçoe a terra estranha, pelo contrário. Não importa o que aconteça em Jerusalém, Deus dará a paz ao seu povo. Se você e eu não confiarmos no Senhor, vamos confiar em quem? Quem nos dará paz, senão o Senhor? Então, lancemos nossas preocupações e estudem, trabalhem nos ministérios da igreja, vivam suas adolescências plenamente, confiando no Senhor. Não te assustes, não te assombres, não se deixe travar. Aprendam música, adquiram experiências no ministério, sirvam com as crianças, com os adolescentes, com as missões, procurem descobrir, aprendam saxofone, pandeiro, o que der, varram a igreja, o que for preciso, vão aprendendo, servindo, descobrindo suas vocações. Não se deixem travar por nada, não se assombrem, eu sou o teu Deus. Na minha escola, na minha igreja, fulano, ciclano não gosta de mim. Não se assombre, eu sou o teu Deus. Ore por essas pessoas e siga em frente. Vocês estão entendendo isso? Não se deixe travar, não se assombre, eu sou o teu Deus. Não gostaram do meu jeito? Ore e siga em frente, não se assombre. Eu sou o teu Deus, isso significa o quê? Eu sou o teu Deus, significa o quê? Eu pertenço a Deus. Eu sou filho de Deus. Então, a minha jornada é ilimitada. Os meus sonhos são o quê? Ilimitada. Porque o meu Deus é ilimitado. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Glória a Jesus. Dos maiores problemas dessa geração é falta de sentido na vida. Próximo. O outro medo na adolescência é medo de ficar sozinho. E se meu pai morrer, se eu perder minha mãe, e se eu perder meu amigo, e se eu perder minha amiga? Mateus 28:20. Jesus diz: estou com vocês até todos os dias, até a consumação dos séculos. Escuta bem, faz assim com a tua mão. Olha para a tua mão aí. Tá vazia, tá? Tá vazia. Agora fecha a tua mão. Põe aqui no coração. Diz assim: a palavra de Deus diz que Jesus está comigo todos os dias, até a consumação, até a conclusão de todas as coisas. Então, quando eu me senti só, abandonado pelas pessoas, até por quem eu amo e admiro, eu não vou travar. E mesmo que eu chore, porque eu sou humano,
Eu descansarei no meu Deus. É confiança, né? É confiança. O seu medo depende daquilo que você se apega. Daquilo que você se agarra. O outro medo que os adolescentes da atualidade têm é o medo de não saber quem são. Isso é super normal na idade deles. Envolve insegurança, envolve identidade e envolve sexualidade. Vou triscar numa área bem sensível aqui. Eu não vou me aprofundar. Mas é uma realidade e é sensível. Na adolescência é super normal a gente ter dúvidas. O nosso cérebro não está amadurecido o suficiente. Não tem nada a ver com cognição, com capacidade de aprender, de se relacionar. Mas tem a ver com mudança de humor, impulsividade, instabilidade. A região que predomina não é o córtex pré-frontal, mas a região do sistema límbico, a região das emoções, da aventura, a região que não pensa muito nas consequências. E aí vai depender da família que você foi criado, da escola que você estuda, até do tipo de comida que você come. Vai depender de como você lida com sono. Adolescentes que mal dormem hoje, porque os pais não têm controle em relação ao celular. Tudo isso interfere no desenvolvimento, no humor e na concentração desses adolescentes, inclusive nas igrejas. Nós fizemos um teste de concentração hoje de manhã, aqui, e foi claro isso, visível. Quem eu sou? Essa pergunta, causa medo. A pressão de decidir que tem que escolher uma profissão, uma carreira, que tem que ser alguém na vida. Isso causa medo. Causa medo. Você era criança, só se preocupava em comer e brincar. Agora começa a ter que responsabilidades. Começa a ter pressão. Tem que dar conta de coisas. E isso vai gerando medos. Tem que decidir. Tem que dar conta. Tem o Enem. E você não está nem aí ainda. O mundo cobra, a igreja cobra, os pais cobram. As comparações causam medo e insegurança no adolescente. Outra coisa que causa medo, o grupo, o pertencimento. Você quer ser aceito, mas você não quer ser igual a eles, mas você precisa ser, porque senão você não vai fazer parte daquele grupo que você quer participar. Mas se sua identidade está em Cristo, você tem uma outra maneira, uma outra visão da vida. A sua visão está na eternidade. E você paga o preço da rejeição por Cristo aqui nessa terra. Você vai sim sofrer. Gente, olha para mim. Na câmera 2, por favor. Olha para mim, câmera 2. Gente, vamos parar com essa história romântica de muitos hinos na igreja, de que o evangelho, essa historinha aí romântica, cor-de-rosa, tá entendendo? De que é só vitória, só vitória, só vitória. Não, é só luta, só luta, só luta.
Entendeu? A Bíblia diz: muitas são aflições do justo, mas Deus livra de todas elas. Paulo disse: quem quiser viver piedosamente, vai padecer. É só ler a Bíblia, contra C, contra V. Agora, pegar o Velho Testamento para usar de maneira forçada. Se eu vou sofrer rejeição por amor a Cristo, gente, é óbvio que não vai ser light, diet, flight. É só botar para funcionar. O próprio Cristo disse: bem-aventurados sois vós nas bem-aventuranças. Foi o primeiro discurso de Jesus. Não tenham medo, disse ele, quando vocês forem rejeitados por minha causa. Vocês não são melhores do que eu. Eu fui, que sou mestre de vocês. Vocês serão também. O mundo primeiro me odiou. O mundo primeiro me odiou. Entendeu? Jesus teria na rede social hoje milhares e milhares de seguidores. Mas nem todos seriam seus discípulos. Teria engajamento, não de todos. Uma coisa é ter seguidores, outra coisa é ter engajamento. Tem muito seguidor na igreja, mas engajamento é outra história. Ter uma identidade segura. Por isso, não te assombres, não se deixe travar. É saber do seu pertencimento. E a consequência. São 3 as ações divinas. Ele dá força, te fortalece. Ele presta socorro na angústia e na necessidade, eu te ajudo. Ele dá estabilidade e graça na fraqueza, eu te sustento. E ele faz isso com o quê? Com o seu poder, destra, mão direita, representa poder e autoridade. Presença dele. Justiça representa a fidelidade da sua aliança. Eu acho muito lindo essa parte, já estou quase encerrando. Quando Salomão peca, não segue os caminhos que Deus orienta, insere Israel na idolatria, mas Deus diz assim para ele: olha, por causa da minha promessa ao teu pai, Davi, não vou tirar o reino do teu trono, vou tirar do teu filho. Por amor a Davi, teu pai, Deus honrando a aliança que fez com Davi. Toda vez que Deus reafirmava a aliança com Jacó e Israel, Deus reafirmava dizendo: olha, segundo o que eu firmei com Abraão, teu pai, o nosso Deus é Deus de aliança. Ele não deixa o justo desamparado. Sabe o que diz? A tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aonde tu vai, tem uma sombra atrás de ti. Qual é? A misericórdia e a bondade de Deus. Não é porque a gente merece, ou porque é bonzão, mas é por causa da fidelidade desse Deus que a gente confiou. Glorificado seja o nome do Senhor. Como vai ter ainda programações, eu vou encerrar com essa última. 2 Timóteo 1:8. Medo do cancelamento, medo de julgamentos, medo de críticas. Eu coloquei lá no grupo dos adolescentes. Gente, hoje o culto é com os adolescentes. Eu quero fazer uma escala.
De repente, um silêncio no grupo. Os grilinhos. Cri, 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 cri. Ah, tá. Chegaram as perguntas aqui, passaram pela censura. Certo, vamos já responder. Aí o que acontece? Medo. Medo de se expressar na igreja. O pastor hoje fez isso. Gente, quem participou aí dos 3 fóruns? Aí depois o pastor disse: quem gostaria de vir aqui dar o seu testemunho? Quem? Contou 1, 2, 3 até 10. O pastor ficou no vácuo. Medo. Parece simples. Mas 2 Timóteo 1,8 diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Ter ousadia quando for falar de Deus. Ousadia quando for falar da fé. Um relacionamento, uma intimidade. Ei, não temas que eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o quê? Teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Está escrito aonde? Isso aí mesmo que você falou. Isaías 41:10. Eu estava onde mesmo? Aqui, né mesmo, né? São muitos os medos. Vocês aqui na pesquisa demonstraram tudo isso. Mas o versículo mostra, através de 2 coisas que precisamos ter. A primeira delas: não temas que eu te ajudo, que eu estou contigo. O que significa isso? Primeira coisa, a companhia de Deus é constante. E a segunda qual é? Não te assombres que eu sou teu Deus. Eu sou o teu Deus significa o quê? A gente viu de manhã. Identidade. Parece assim simples, mas não é. Quem tem identidade é firme nas suas colocações e valores. Lá no jogo, lá no colégio. E aí vem a proposta para você. Olha, vamos lá, não sei aonde e tal. Não, eu vou para casa. Besteira, rapaz. Não, eu vou. Eu disse para a mamãe, eu disse para a maninha que eu vou para casa. Rapaz, tu ainda tem essa? Pois eu não tenho mais isso, não. Não gosto de maninha. Quem manda em mim sou eu. Olha o tamanho dele. Ainda mija na rede. Rapaz, eu tenho até bigode, ó, só um fiozinho assim, não de nada ainda. Entendeu? A menina não lava nem a roupinha dela, aquela roupinha, mas com a mãe. Tem medo do que não é para ter e não tem medo daquilo que é para ter. Mantenha os seus princípios em Deus, porque a sua identidade está em quem? Em Deus. Nós tivemos um menino na nossa igreja, já ele é casado, tem filho e tudo, mas ele era um exemplo assim. E os meninos da igreja mangavam muito dele. Não sei como é que chama no Maranhão, mas lá chama de mangar, criticar, zombar. Então, quando ele completou 18 anos, o pai dele deixou ele ir de carro para a igreja. Aí foi demais. A gente subia a pé e ele passava no carro. E aí a mãe dele disse: olhe, não dê carona para ninguém, vá direto para casa. Sabe o que a maioria é egoísta, nem leva a gente para casa. Churrei. Ele tinha vontade de levar. Um dia eu, líder dos adolescentes,
adolescentes, estava subindo assim, o suor pingando. Sabe como é que é lá em Teresina, né? Daquele jeitão. Ele passou, e eu sabia, ele tinha vontade, mas a mãe dele, porque temia que ele andasse muito na cidade. Para os outros, ele mesmo, mas ele obedecia à mãe, ia da igreja para casa, para a igreja. Parece bobagem, não é? Mas não é. Porque a sua identidade está em Deus. Amém? Tem algumas perguntas aqui, ó. Vou deixar essa aqui por último, porque ela é mais... pimenta do reino. Como posso conciliar os estudos e objetivos fora seculares com a minha vida com Deus? Simples. Eu tinha muito essa dúvida. Como posso conciliar os estudos e objetivos seculares com a minha vida com Deus? Simples, colocando a vida com Deus em primeiro lugar. O problema é quando a gente quer colocar a vida com Deus naquilo que sobra. Aí não dá certo. Eu vou te explicar como é isso. Você que fez essa pergunta, porque eu sei que não entendeu ainda. Bom, você vai ter seus projetos e suas responsabilidades. A vida é feita de prioridades. Eu tenho certeza absoluta que você gasta um tempo considerável nas redes sociais. Mas eu tenho certeza. Então você tem que fazer a sua rotina de acordo com as suas prioridades. Dentro dessas prioridades, você vai colocar as suas necessidades e aquilo que for mais urgente. Mas Jesus, o seu relacionamento está em primeiro lugar. Como isso funciona? Bom, em relação aos seus estudos, seja responsável. Na sala de aula, preste bastante atenção e antecipe suas coisas. Não deixe acumular. Porque você vai estar tomando tempo que não é dos estudos. Está entendendo? Quem perguntou está entendendo, né? Que eu não sei quem foi. E aí não vai tomar tempo de outras coisas. Então você estuda corretamente, antecipa, faz as suas tarefas tudo direitinho, seus planejamentos. Faz o seu hábito devocional, aquele horário do dia que é inegociável. Todo dia você estabelece um horário, 30 minutos, para ler a sua Bíblia, orar, sem o celular. Dá suficiente. Deus fez 24 horas e dá. Se você tirar só 1 hora por dia e dividindo durante o dia para usar as redes sociais, está ótimo. Eu controlei o meu celular 1 hora de rede social por dia. Quando termina, ele mandou uma mensagem para mim, fica a tela toda preta. Aí diz, você já encerrou o seu horário. Aí eu clico lá e diz assim, você quer botar mais 15 minutos? Você quer deixar para lá? Ou você quer desligar logo? Dá aquela vontade de dizer assim, eu vou deixar para lá. Mas aí eu disse, se eu vou deixar para lá, para que eu botei? Aí eu disse, não. Tu está entendendo como é que funciona a mente? Ai, mas Janine, isso acontece contigo? Claro, minha gente, que acontece. Acontece com todo mundo. Porque as redes sociais, o telefone, foi feito para isso. Para tirar atenção. Um vídeo vem outro, um vídeo vem outro. Aí sabe o que tu faz? Tu salva um monte de vídeo que não vai ver nunca mais. Essa receita é ótima. Aí ele sabe o algoritmo. Ela gostou. Vou mandar mais para ela. Tá lá um monte de receita da mesma coisa. Eu não vou fazer nunca na minha vida. Tu tá entendendo? Só é eu que faço isso. Atire o primeiro celular. Quem não faz? Aí, escuta. A vida você vai vivendo, aprendendo e se moldando e se ajustando de acordo com a palavra.
para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você está andando, ela não é farol não, lá para frente não. Você está andando, aí você vai vendo que precisa ser ajustado. Tudo bem, lindinhos? Agora, como posso crescer espiritualmente se... aqui é. Como posso crescer espiritualmente se escolho ir apenas nos cultos aos domingos pela noite? Você mesmo respondeu. Não é não? O teu apenas já respondeu. Atenção, o culto domingo à noite não faz ninguém crescer espiritualmente. Eu não estou dizendo isso para você faltar. Escuta. Quando os levitas vinham para a igreja, na verdade para o templo, para adorar a Deus, tem um salmo que fala: alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Quando o povo de Deus ia para a casa do Senhor, não é como a gente vem, não. Eles vinham cantando e fazendo culto já na rua. Os salmos e tudo. A gente tem uma ideia de que cultuar a Deus é só aqui. Quando você vem, você já vem cultuando. Então, sua vida tem que ser um culto a Deus. Você não cresce espiritualmente só vindo ao culto de domingo à noite. Você precisa ajustar a sua vida, ter os seus momentos de intimidade com a palavra e oração na sua casa e também ver na sua igreja grupos de discipulado, escola bíblica dominical. Irmã Janaína, mas eu trabalho, eu tenho todo um... Organize sua vida naquilo que é possível. Veja as possibilidades de você crescer na palavra e principalmente em grupo. Ninguém cresce sozinho. Tenha o seu momento com Deus individual, mas não abra mão da comunhão e da coletividade. Agora, só domingo à noite vem, assiste e vai embora. Você não vai se desenvolver plenamente espiritualmente. Essa é uma realidade, viu? É perigoso até. Está pertinho, só falta 2. Como brotar? Essa aqui é boa. Todas são. Como brotar ou desejar se aprofundar na leitura da palavra de Deus? Às vezes não sinto interesse em ler a Bíblia. Normal. Essa ideia de que todo mundo morre de prazer, de orar, de ler a Bíblia. Gente, para com isso. Tá? Às vezes a gente não tem vontade. Sim ou não? Às vezes não tem vontade. Eu vou chamar aqui um dos irmãos aqui do púlpito que é casado. Alguém pode vir aqui? Eu não vou constranger ninguém. Irmão é casado? Vem aqui, irmão. Fazer uma pequena entrevista aqui para o irmão. Como é o nome do irmão? Franciel. Está com quantos anos de casado, irmão Franciel? Fazer 8 anos agora, dia 24 desse mês. É uma idade considerável, né? Irmão Franciel, né? Irmão Franciel, me diga bem que é uma coisa sincera. O irmão ama a sua esposa, obviamente, né? Sim. Com certeza. Agora me diga uma coisa. Todo dia o irmão está explodindo de paixão. Não pode ver a irmã que está chorando. E fala em línguas, e aquela coisa. E traz flores, bombom. Todo dia assim? Não. Não. Tem dias que o irmão, oh meu Deus, como é que aconteceu uma coisa dessa, né? Acontece. Com certeza. Tá vendo? Mas ele ama a irmã. Com Deus, meu irmão, é um relacionamento. Obrigado, irmão, pode sentar. Obrigado. Tem dias, meu irmão, que você não vai querer orar nem ler a Bíblia. Mas você é um exercício espiritual. Você deve fazer. A nossa carne não quer orar. Não quer. Nós vamos... E tem gente que ora no combo. Senhor, abençoa toda a minha família, toda a minha igreja, todo mundo, amém. Não vale orar no combo. Senhor, perdoa todos os meus pecados.
Também não vale. Não é confissão isso aí. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo de conversar e dialogar com Deus. Com qualidade. Você conversa com alguém sem olhar no olho? Não, você não conversa. Com Deus você precisa também ter um momento com a palavra dele. Ter um momento de meditar, de contemplação, de ouvir a palavra, de permitir que o Espírito Santo fale, ilumine você para compreender. De se interessar em buscar. Ore ao Espírito Santo para que dê vontade, para que estimule você. Eu fiz isso na minha vida e Deus me deu prazer na palavra dele. Quem escreveu isso aqui, eu vou pedir que você, olha, você que escreveu isso, você vai orar pedindo o Espírito Santo para lhe dar prazer na palavra e na oração. Eu fiz isso e Deus realizou na minha vida. Ele vai realizar na sua. Faça uma oração sincera. E eu vou pedir que hoje, quando você chegar em casa ou amanhã, você leia. Atenção, você que escreveu. Serve para os outros. O Salmo 119. Pegue um caderninho, uma folha. E coloque o que o salmista sentia pela palavra e os benefícios de ler a palavra. Você vai meditar em tudo aquilo ali. E desejar, pedir o Espírito Santo para desejar aquilo ali para você. Você pode escrever para mim depois. Pode, eu estou dizendo, desafiando você. Se você fizer o que eu estou dizendo, você vai amar a palavra, vai passar um dia sem ler, você vai dizer, meu Deus do céu, está faltando alguma coisa na minha vida. Escuta o que eu estou dizendo. Tá bom? Se você quiser falar comigo também depois aqui da reunião, antes de eu ir embora, eu trabalho com estímulos e materiais, eu trabalho exatamente para auxiliar pessoas, adolescentes que têm dificuldade em estudar a Bíblia. O meu Instagram e blog é @ministérioadolescentes. Então tem devocionais, todo estímulo para isso. Então, eu posso lhe orientar e lhe ajudar nisso bem aqui. Você pode me procurar. Tá bom? Eu quero lhe ajudar. De maneira prática. Não é místico. Não vai cair do céu, não. E não vai resolver uma oração. É prática. Isso aqui tem que ser prático. É um trabalho. Agora a última. Para a gente encerrar aqui. O que faço, pois eu cometi um pecado grave? Primeiro eu teria que conversar com você, você conversar com o seu pastor, para a gente ver que pecado é. Porque eu estou curiosa? Não. Mas é importante uma pessoa mais madura conversar com você. Se você é um adolescente, é importante. Porque a gente precisa conversar para saber, porque dependendo dessa situação, pode gerar sequelas emocionais em você. E você precisa de ajuda. Tá? Eu imagino até mais ou menos algumas coisas que possam ser. Tá? E na adolescência é muito comum. Como posso ter novamente comunhão com Deus? Atenção. Isso aqui é praticamente uma aula. Isso aqui é tão importante, essa pergunta eu deixei para o final, porque isso aqui são N medos que surgem com essa dúvida. Eu quero que muita gente preste atenção nisso, porque isso aqui é super sério. Então a pessoa comete um pecado, primeiro, ela acha que Deus abandonou ela, que acabou tudo, que não tem mais jeito. Eu conheço muitos jovens e adolescentes que uma bênção na igreja, são pessoas assim que amam a Deus, mas hoje não têm coragem, têm vergonha e principalmente não se acham dignos de voltar para Jesus. Gente, ninguém é digno de Jesus. Para com isso. Ninguém é digno. A gente não vai para Jesus porque a gente é digno de Jesus. A gente vai para Jesus porque a gente é miserável. Pobre, cego e nu. Mortos nos seus delitos e pecados.
A gente vai para Jesus porque a gente é sujo, pecador, porque a gente quer perdão. Então, se você teve um pecado grave, você chama de grave, porque tem gente que fofoca e mata o outro e não acha grave. Né? Mata a vida do irmão e não acha grave. Entendeu? Por isso que é importante saber. Então, seria muito bom você conversar com o seu pastor, com o seu líder. E líder, a gente precisa confiar, gente. Líderes que estão aqui. Eu tenho alguns testemunhos sobre falta de confiança, que quase mataram jovens e adolescentes. Gente, isso é sério. Líder não se escandaliza com o pecado de adolescente. O adolescente pode chegar falando o mais cavernoso possível. O pecado mais lobisomem que tiver. O líder ouve e orienta na palavra. O líder não rejeita, o líder não se frustra, não abandona, o líder não fica intrigado. E orienta na palavra. Então você que cometeu isso, que está aí, desejoso de Jesus, só esse sentimento por Jesus já é uma prova que o Espírito Santo está lhe dando uma tristeza segundo Deus para a salvação. Então corra para Jesus como aquela mulher do fluxo de sangue, mesmo que na lei fosse proibido, era impuro, era imundo tocar no judeu, mas ela não quis nem saber, foi lá e quis: eu quero ser limpa. E se você quiser ser limpa, venha, eu quero orar por você, eu quero lhe abraçar, vamos orar juntas e juntos. Volte para Jesus. Não fique com essa: eu não mereço Jesus. Gente, para com isso, isso é um engano. Eu não mereço Jesus. Quem diz que merece está equivocado com a salvação. É arrogante. Eu mereço Jesus. Quem é que merece? É pela graça. Pela graça. Por meio da fé em Cristo Jesus. Então você, como posso ter novamente comunhão com Deus? Basta que você faça como diz em 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Gente, faz parte da minha personalidade, o mico. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Amém? Podemos ficar de pé para orar? Você vai falar com alguém de sua confiança. Confessai uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. Não demore. Eu vou aqui fazer um apelo nesta manhã, nesta tarde. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, quem quer entregar a sua vida a Jesus nesta tarde? Quem quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero, irmã Janaína, eu quero nascer de novo. Eu quero ter uma nova vida. Outra Aninha do Tempo Central quer se reconciliar. Vem, Aninha. Cadê você, Aninha? Aninha, minha linda. Glória a Deus. Aninha estava aqui de manhã. Cadê você, Aninha, minha flor? Glória a Jesus. Quem quiser seguir também o exemplo. Você que escreveu aqui, que cometeu, ninguém nem vai saber. Se mistura aí na multidão. Depois você conversa com o seu líder, para ele lhe ajudar. Você, Aninha? E é linda. Aninha, você é a filha de Deus, Aninha. São novas as sandálias. Ele já botou um anel novo. Mandou matar o melhor cordeiro. Aleluia. Tem festa nesse lugar. O irmão mais velho está bicudo. Eu estou aqui há muito tempo. Tu não me deu nem um cabrito para fazer uma festa. Aí o pai diz para ele: mas rapaz,
Se tu não comeu cabrito, é porque tu não quis. Cabrito é teu, rapaz. Tem muita gente que está na casa de Deus e não usufrui de Deus. Gente, aqui é de Deus, é para nós. Usufrua da graça do Pai. Alguém mais quer se reconciliar com Jesus? Quem mais quer entregar a vida a Jesus? Quem mais quer vir para Jesus? É hora, é agora de voltar-se para Deus, de ter uma vida sem medos, dominando sua vida, de abandonar velhos hábitos, de se voltar, de deixar velhas amizades, de deixar relacionamentos que não são agradáveis para Deus, de deixar mágoas. Adolescentes, olhe para mim, ó. 2? Amém. Está tendo um fenômeno nas igrejas e no mundo, no Brasil inteiro. Escuta. A mágoa. Magoados, que não querem mais e se frustram e dizem, não, só tem hipócritas, eu não vou mais. Se decepcionam. Tá tendo um fenômeno, principalmente no Brasil, de pessoas sem fé. Tem fé em Deus, mas não tem mais fé e ligação com nenhuma igreja. Cuidado com esse fenômeno. Não tem igreja humana perfeita, mas nós precisamos estar com o corpo. Nós precisamos ter comunhão para crescer juntos. Ninguém aqui é perfeito. E é exatamente por isso que temos que estar juntos para exercitar, para que o fruto do Espírito se desenvolva em nós. Amor, paz, paciência, longanimidade. Tudo isso é produzido. Vocês se relacionam. E aí o que acontece? Algo que você vai ter que ter paciência, vai ter que ser produzido longanimidade. É assim que funciona. Vamos orar pela Aninha. Tem mais alguém? Vamos lá, gente. Mais alguém na multidão? Olha, Jesus está voltando, está chamando. Vamos orar pela Aninha. O tempo se avança. Quero já agradecer o pastor José, um homem acolhedor, a sua esposa, a sua família, essa igreja, os adolescentes, um cheiro em todo mundo, um abraço, que Deus abençoe, que vocês vivam sem medos, que vocês sejam livres, principalmente diante de Deus, e principalmente para testemunhar da glória do Senhor e do nome do Senhor. Amém? Muito grata por tudo. Pai querido, te apresentamos a Aninha, Senhor, tua filha, tua serva. Não importa onde ela andou, não importa quais os caminhos, Senhor, que ela foi, Senhor, caminhando, as feridas que marcaram seu coração. Sara, Senhor, vai libertando, vai lavando com teu sangue. Purifica, Senhor. Perdoa os seus pecados. Lava a sua vida, sara as suas dores, cura as suas feridas, restaura a comunhão contigo, Senhor. Fortalece na força do teu poder. Vai limpando a sua casa espiritual, vai limpando a sua vida contigo. Vai lavando a casa, Senhor, para que teu Espírito Santo venha dominar agora, para que teu Espírito Santo agora venha reinar nesta casa espiritual. Aleluia. Toma em tuas mãos. Ela nunca deixou de ser tua, Senhor. Assim como aquele pai, todos os dias, tu ficava esperando, olhando, até que hoje ela correu para os teus braços e o Senhor já esperava. E aleluia! Tu tem novos chinelas, novo anel, Senhor. Está aqui, Senhor, a aliança que nunca foi quebrada por ti. Nós quebramos, mas o Senhor nunca quebra. Aleluia. Em Cristo Jesus.
ela confessa, Senhor, a fé em Ti. E aqueles que creem em Jesus são novas criaturas. Aqueles que creem em Jesus são novas pessoas. Não é pelo sangue, não é pelo nome, mas é pelo Espírito de Deus, a transformação, pelo poder de Deus. Então faz isso na vida da Aninha, faz isso restaurando os seus dons, restaurando o ministério, restaurando, Senhor, em nome de Jesus, libertando, e toda carga, Senhor, todo mal que havia contra a vida dela, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Abençoa sua família, toma nas tuas mãos, Senhor, abençoa aquela casa, Senhor, tira toda a aflição, tira todo o mal, Senhor, e que haja bênção, que haja paz, que haja alegria, que haja fé, que haja restauração, que haja bênção de Deus no seu lar, que a tua glória se manifeste. Dá força para a Aninha nos desafios que virão, e que ela se lembre que não tenha medo, que Deus está com ela, que ela não se assombre, porque ela é de Deus, Deus o sustenta, Deus fortalece, Deus ajuda com sua destra fiel. E assim cada adolescente, Senhor, desta igreja, deste campo, deste lugar, abençoa, Senhor, os pastores, os líderes, as regentes, as famílias, toma nas tuas mãos, Senhor, os fóruns de adolescente, fortalece, Senhor, esta geração, toma em tuas mãos e sustenta, que cada palavra que foi falada e ministrada aqui, seja como espada, Senhor, e que teu Espírito Santo ministre em seus corações, e ilumine, e fale, e alerta, ministra, Senhor, ao andar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, que teu Espírito faça produzir fruto para a tua glória, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Agora vocês todas cuidem da Aninha, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Um abraço.